Olá, olá! Começando mais uma live. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada super especial. Deixa eu chamar ela aqui para entrar. Nossa convidada super especial de hoje. Já já ela entra aqui. Estamos continuando aqui nossa live de quinta-feira, toda quinta-feira, 7 horas da noite de Portugal, 3 horas da tarde do Brasil. Seja muito bem-vindo todo mundo que entra aqui. Olha aqui, nossa convidada especial já entrou. Olá, Diogo! Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Mais uma vez agradeço todo mundo que vem aqui participar. Olá, Selma, que convidada maravilhosa! Imagina. Seja muito bem-vinda, que bom! Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Importante. Eu que agradeço demais você ter aceitado aqui nossas lives em dupla. Como eu sempre começo aqui falando, agradeço demais que vem aqui participar do ao vivo, porque o ao vivo é sempre super interessante, porque as pessoas podem comentar, fazer perguntas. E quem assistir depois também, que fique super à vontade, que pode depois mandar pergunta, a gente responde todo mundo, entre em contato comigo, entre em contato com a Selma, se tiver dúvida, tiver comentário, qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente responde todo mundo. Mas hoje nós temos a convidada super especial. Vou pedir para a Selma aqui se apresentar, porque ela tem um currículo invejável, maravilhoso. Então, Selma, se apresente, porque todo mundo vai ficar impressionado. Tá certo. Meu nome é Selma Vilaça, eu trabalhei a minha vida toda com educação. O empreendedorismo foi uma coisa que chegou depois, né? Mas, de alguma forma, é uma coisa que eu acredito, né, como uma base educacional de vida, né, não só de negócio. E eu fiz educação, pedagogia, psicopedagogia, aí fui buscar o mestrado, né, uma forma acadêmica, porque eu queria trabalhar em universidades. E trabalhando com as universidades é muito legal, porque você forma professores, você discute, todo mundo dá batalha, aquilo é trabalhado no dia a dia, discutido. E eu dirigi uma escola de grande porte com 2.500 alunos, então eu sempre escolhia 10 dos casos que ficavam com toda a equipe técnico-pedagógica, e eu pegava alguns casos, né, de 10 a 12, para estudar mesmo e com as famílias ver qual a melhor coisa para o desenvolvimento. Quando eu saí da escola, eu fui trabalhar com empreendedorismo, dando aula de empreendedorismo, e meu principal cliente é o Sebrae, que tem um trabalho forte, né? Não só no empreendedorismo externo, mas como também no intraempreendedorismo, que é muito importante para quem trabalha nas empresas, né? Então Verdade. É isso, minha trajetória a vida toda é com a educação. Atualmente eu faço coaching, faço consultoria de pequenas empresas, eu gosto de pequenas empresas. Gosto de lidar com o dono, com o empreendedor, com a solidão dele, com tudo que a gente pode trocar e crescer junto. Olha, eu falei, é impressionante. É impressionante realmente o seu currículo. Você tem uma carreira linda realmente e toda focada no empreendedorismo, né? Que eu acho isso maravilhoso, né? Porque a gente está aqui sempre conversando, eu tento sempre trazer aqui algum assunto relacionado ao empreendedorismo. Eu estou sempre... meu trabalho também é focado no pequeno empreendedor, no empreendedor individual, exatamente focado nessa solidão, nessa questão do desenvolvimento, aquela... não ter a informação, às vezes, de como eu faço isso, como eu cresço, como eu expando o meu negócio. E eu acho muito bom o empreendedor individual, porque a gente trata direto com ele. Às vezes, normalmente, no meu caso, a maioria é empreendedor, é individual, é só ele. Então, é um trabalho muito interessante, muito bonito, que eu acho, assim, que a gente consegue desenvolver, né? Mas hoje, para começar o nosso bate-papo, né, a gente hoje veio falar sobre os 10 comportamentos empreendedores, que é
uma das suas especialidades, do assunto que você gosta de falar, né? É. Não, então vamos lá, o que você quer saber? Pois é, vamos começar aqui. Por que a escolha desses comportamentos? Pois é, eu fiz, quando trabalhava, uma pesquisa com os empreendedores no Brasil. Mas esses 10 comportamentos, eles fazem parte de uma pesquisa de Harvard, que foi feita por um filósofo, né, um pesquisador muito interessante, que ele mudou o foco. Todo mundo procurava, nas suas pesquisas, saber o que não deu certo. Né? Por que as coisas não estavam dando certo aqui ou ali? E vários países da Europa estavam dando dinheiro, né, para os empreendedores e as coisas não aconteciam em todos os negócios. Em vez de estudar o que não deu certo, o Dr. David McClellan, que é muito interessante, quem puder depois procurar, ele fez uma pesquisa que falava do sucesso. Ele quis entrevistar os empreendedores de sucesso, para saber o que eles tinham de diferente. Interessante. Estudar o que dava errado. A gente sabe por que muita coisa dá errado, ou porque não planeja, ou porque não está focado, ou por isso, por aquilo. E ele foi estudar esses empreendedores top, ou seja, que conseguiam levar suas fábricas, levar seus negócios, levar suas padarias, conseguiram dar dinheiro de impostos para o Estado. E essa pesquisa de Harvard, ela listou inicialmente uns 20 comportamentos. Depois isso foi enxugando, e hoje nós falamos em 10 características do empreendedor. 10 características. Eu falei em comportamento porque característica pode parecer uma coisa muito geral, mas na realidade não é. Porque essas características, cada uma delas tem 3 comportamentos bem específicos que você pode medir se o empreendedor está fazendo ou não está fazendo. Então, essas 10 características que eu vou falar, quer dizer, eu vou fazer um apanhado geral para vocês. Elas fazem parte de um curso da ONU, que é o Empretec, que eu sou facilitadora, que eu acho o nome muito interessante. Não existe professor, existe facilitador. E eu também brinco que eu facilito a dor de você entender onde precisa melhorar. Né? Muito bom. É muito legal, porque você começa a descobrir mesmo, né? Que você dá conta dessa dor, né? Que você dá conta disso, que é possível, tá? Então, a origem é essa. Veio dessa pesquisa de Harvard, que esses 10 características, 10 perfis, né, de pessoas que desenvolvem essas características, elas têm muito mais chance de ter sucesso. Que interessante. Então, existe, assim, nesse estudo, existe algum... existem pré-requisitos para esses perfis, para esses comportamentos dos empreendedores? Olha, eu costumo dizer que para qualquer coisa, para mim, o principal pré-requisito é o autoconhecimento. Então, na hora que você, né, tem o autoconhecimento do que você tem de ponto forte, né, porque também não adianta ficar focando naquilo que você precisa melhorar. Não é neurolinguística, mas essa minha vertente fala em sucesso. Acho que tem que se falar no sucesso. Não adianta ficar, eu tenho ponto que eu preciso melhorar. Lógico, todos temos. Mas eu acho que temos que pegar os degraus desses que nós já temos fortes, porque eles vão fazer com que a gente dê um pulo, né, se sentindo mais confiante. Então, o que eu gostaria muito, né, de trabalhar aqui? Eu acho que a gente tem que levar um tempo conversando com esse empreendedor para entender o que ele quer, né, para entender o que tem significado para ele. Né? Qual é o propósito, não como um nome moderno, né? Mas o propósito, o que ele pensa da vida dele, o que ele quer mesmo. E daí, com esse autoconhecimento, e ele tendo prazer em se autoconhecer, né? Acho que tudo é possível. O pré-requisito principal é ele.
é como eu falo, é como um todo, né? Não é só o empreender. É como a pessoa quer como objetivo de vida, né? Exatamente. Que eu entendo muito assim. Eu falo que é importante. Eu falo que quando a gente entra no empreendedorismo, você desenvolve o seu autoconhecimento de uma maneira assim, uma progressão geométrica, né? É impressionante, porque o que eu vejo, todo mundo que entra para o empreendedorismo, que tinha uma vida ali de um trabalho, assalariado, funcionário, quando parte para o empreendedorismo, tem que passar por um desenvolvimento e um crescimento como pessoa que é muito grande, né? É. E porque é isso, porque você usa o seu empreendedorismo para seus objetivos de vida. O que eu penso, Márcia, é isso, que na realidade o empreendedorismo é gestão. E o que você tem de mais bonito é a gestão da sua vida. Né? É verdade. Então você tem que fazer uma gestão pessoal e profissional. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. Da mesma forma que eu tive carteira assinada mais de 25 anos na minha vida. E eu era feliz. Eu era muito feliz, porque eu era empreendedora dentro da minha carreira funcional. Né? Exatamente. As pessoas também têm que entender isso. Porque você empreender não é só você criar um negócio seu. Você pode ser empreendedora trabalhando por uma empresa. Mas você tem que ter uma visão e ação que corresponda a isso, né? Pois é, que você tenha essa questão de estar bem, né? Da mesma forma que durante 2 anos eu fiz a gestão da maternidade, tive 3 filhos em 3 anos. E realmente tive que dar uma parada. Não adianta, eu não seria feliz se eu não vivesse aquilo. Né? Então, isso é o autoconhecimento, é a maturidade que você vai conversando com as pessoas e você vai aprendendo, colocando tijolinho aqui e ali. Né? E na minha carreira de empreendedora, eu aproveitei de carteira assinada, eu aproveitei muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades que as pessoas diziam, não, agora eu não quero, eu tenho muito trabalho. Não. Você tem que ter tempo para sair, para estudar, para olhar, para ver oportunidade, para vivenciar muita coisa. E acho que foi muito bom para mim. Não, é verdade. Eu também, como você sabe bem, e a maioria das pessoas me segue aqui, eu também tenho 3 filhos, então eu também tive aquele momento de dar uma parada, mudei toda a estrutura da minha vida para poder focar, porque era importante para mim estar junto das crianças, acompanhar, e até a mudança para mim, que através do autoconhecimento eu descobri que era importante para mim, eu não ia conseguir, a partir de um certo momento da minha vida e das crianças, ser uma funcionária full-time de uma empresa, tendo horário para cumprir, porque eu precisava ter uma vida com horários adaptáveis às rotinas das crianças, para eu poder acompanhar e estar perto. Então, para mim, essa mudança também veio desse desenvolvimento meu para poder ficar com as crianças, que para mim isso é fundamental também. E o Diogo está falando aqui também, que essa também tem sido a experiência dele, que ele aprendeu muito como empreendedor. E é isso mesmo. Pois é. Então. Está sempre aprendendo. É um prazer, né? Quem tem isso como um prazer de fazer as descobertas, estudar, é muito interessante. A gente está sempre aprendendo. Mas aí a gente estava falando, né? Oi? Tá me ouvindo, né? Porque às vezes eu acho que eu poderia falar para vocês quais eram essas características e que é realmente um norte que eu dou em todos os meus trabalhos, utilizando o sucesso que foi visto dos empreendedores de todo o mundo, né? Utilizando esse trabalho. E eu gosto muito de também trabalhar tenho vontade aqui em Portugal, né? Que quem não me conhece, eu estou em Portugal há 3 meses e eu estou querendo muito compartilhar com várias pessoas num curso, trabalhando cada comportamento desse num momento específico.
Porque esses comportamentos, eles precisam ser desenvolvidos, não só conhecidos, né? E para cada um, na hora em que você conhece e começa a se desenvolver, muita coisa vai vindo na sua cabeça e mais, e mais, e mais, e mais, né? Então, ele se divide com, primeiro, olhando o planejamento, né? Que todo mundo fala em planejamento como uma coisa muito difícil de fazer, e existem formas bastante simples hoje de você colocar isso, né? E tudo parte de você ter uma meta, o que você quer. E o estabelecimento dessa meta é que ele tem que ser muito bem trabalhado. Então, olha o link. Eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu consigo visualizar aquilo que eu quero, eu tenho metas específicas na minha vida, então eu vou desenhar essas metas, né? Eu vou fazer uma meta específica, que tenha um alvo certo, mensurável, que eu possa medir, né? Ela tem que ser alcançável, eu não posso me frustrar, não posso querer uma coisa que não é alcançável, né? Ela tem que ter significado, ela tem que ser muito relevante para mim, né? E ela tem que ter um tempo, porque sonho que não tem prazo não acontece, né? Verdade. Então, essa questão de você elaborar essa meta, eu tenho muito prazer em fazer nos grupos, né, quando a gente trabalha essa característica de estabelecer meta. Eu não estou falando de cumprir meta, isso é depois. Eu estou falando da visão, de você conseguir escrever e visualizar aquilo que você quer, né, dessa forma, né, bem visualizando esse sarrafo, né, até onde eu tenho que ir, né? Excelente. Então, ou seja, tem como a gente medir esse desenvolvimento e aplicação dessas características, no caso, que a gente está falando? Eu acho bem legal, Márcia, porque quando você fala em motivação, se eu for medir eu e você, o Diogo que está aí, o André que entrou, a Conceição que entrou, quem é que está motivado? Muita gente pode estar motivado, mas eu não consigo medir. Mas na hora em que eu faço o comportamento, ou seja, eu estabeleço uma meta, e essa meta específica, mensurável, alcançável, com tempo, com tudo, eu posso medir se ela estabeleceu ou não. Aí eu meço. Percebe? Entendi. Então é diferente de você estar motivado, estar incentivado e ter feito. A mesma coisa, uma outra característica de planejar. Né? Planejamento tem que ficar aberto na minha mesa, não é na gaveta. Né? Eu tenho que ir monitorando sistematicamente. Né? O sistematicamente tem que ser toda sexta-feira ou uma vez por mês. Tem coisas até que você tem que fazer no mesmo dia por hora. Né? Sistematicamente você tem que estar se monitorando. Então, um dos comportamentos é o estabelecimento de meta, o outro é planejamento, e o outro, que parece uma coisa muito simples, que é a busca de informação. Sobre aquilo que eu quero, o que o mundo já sabe sobre isso? Né? O que eu posso pegar com os especialistas? Né? Uma das coisas que a gente fala, não existe pergunta tola. Tolos não fazem perguntas. Entendeu? Tem vergonha até de fazer as perguntas, né? Exatamente. Então, busca de informação, de você sair buscando com cliente, com fornecedor, com concorrente, com especialista. A internet é, assim, hoje um local absurdamente fácil. Eu abri uma loja de criança para fazer um treino também de empreendedorismo, eu tive uma loja de criança. Eu sou louca por roupa infantil. Então, houve uma oportunidade, eu abri. E realmente eu vi, eu já não estou mais com a loja, era no Brasil, e eu vi o quanto a internet facilitava. Eu entrava em todos os estados brasileiros, eu via uma série
de roupas, eu vi uma estação na Europa antes de chegar no Brasil. Então eu conseguia conversar com mães, eu ia para a pracinha para saber o que, que a mamãe queria, o que, que ela gostava mais, por que, que essa calça legging dá ou não dá, porque, onde ela rasga mais. Enfim, esse tipo de coisa, a busca de informação para o empreendedor é fundamental. Fundamental conversar, é fundamental olhar as coisas, é fundamental pesquisar. Então, já falamos de 3 características importantes, né? Ligados todas a quando você está ainda se conhecendo e está ainda definindo esse estabelecimento de meta, esse planejamento, mas você, para planejar, você precisa buscar informação. Né? Sim, porque claro. Ali tem muito dado que você vai poder ver que nicho e onde você vai trabalhar. Tá? Verdade. Bom, o próximo grupo de comportamentos, eles já fazem parte da parte da realização mesmo, quando você já está realizando o teu negócio, né? E aí você tem que buscar oportunidades, mas ter iniciativa. Essa é uma característica que ela tem nome e sobrenome. Não adianta buscar oportunidade, ficar buscando, e não ter iniciativa de começar. É verdade. Tem o medo, né? E aí a gente vai para aquelas outras ferramentas que as empresas usam, quais são as suas forças, e por que você não começa? Quais são as suas ameaças? E aí você começa a trabalhar a matriz fofa, a matriz que você vai poder trabalhar, né? E vendo por que você não começa, né? Se já está feita essa parte escrita, por que você não começa a busca de oportunidade? Já está na tua frente, por que você não tem iniciativa? Com alguns coaches isso demora uma sessão e com alguns outros demora meia dúzia de sessões, né? É verdade. Porque e tem muita questão do medo, né? Ou então aquela questão do perfeccionismo, ainda não está pronto, ainda não é o momento, tem que mudar isso, aquilo, tem que acertar, e aquela coisa perfeita que não vai sair nunca, né? Pois é, que a gente vê na informática que ele lançou o Windows, já está no Windows 10 e ele vai melhorando com os clientes falando o que precisa melhorar. Exatamente. Quer dizer, e com os problemas que vão surgindo, né? Ao longo. Se fosse esperar, tá prontíssimo, não teria ainda começado, né? Não tinha saído até hoje. Exatamente. Há também outra coisa que é a exigência de qualidade e eficiência, né? Você tem que fazer... o teu cliente, você tem que surpreender. Não pode... você tem que encantar o cliente, né? E como é a qualidade de uma coisa que você gosta de fazer... Você vê isso em empreendedores simples. Você às vezes vai fazer uma unha numa manicure e ela tira o esmalte de uma unha porque ela disse, não, esse não ficou ainda bonito como eu quero. Então ela tem que trazer uma qualidade, ela quer qualidade no trabalho dela, né? Ela tem uma exigência de fazer melhor. E depois você tem que partir para o mais rápido e o mais barato, que seria a questão da eficiência. Né? Que hoje você pode usar milhões de procedimentos para fazer melhor, mais rápido e mais barato. Né? Então, outra característica muito importante é a exigência de qualidade e eficiência. Né? A outra coisa também é a questão dos riscos. Hoje, cada vez mais, você tem que analisar cenário. Né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. E a questão de você ter um cenário pessimista, um otimista e um realista. Mas isso tem que estar escrito. Isso você também, na busca de informação, pode olhar esse cenário, não só nas revistas, mas também com especialistas ou com colegas. Por exemplo, você que já está aqui em Portugal há 2 ou 3 anos, você pode ser, para mim, uma especialista de mercado. Que eu ainda tenho muito pouco tempo, né, aqui no mercado. Então, eu tenho que ver esse cenário e como é que as pessoas aqui estão reagindo a preços, né,
ao encantamento, ao trabalho, o que eles estão procurando, né? É verdade, é. Eu acho que esse risco é bastante importante. E tem duas características, quando você está realizando, que é muito importante, que é o comprometimento e a persistência. Porque, às vezes, eu estou trabalhando há 3 meses, não deu certo. Tem gente que trabalha há 30 anos para dar. Exatamente. Então, até que ponto eu quero mesmo aquilo, né? Quer dizer, É o que as pessoas falam, né? Só pode parar na hora que dá certo, não pode desistir. Exatamente. Então tem que agir quando os obstáculos chegam, né? E às vezes agir repetidamente e às vezes mudar de estratégia, né? Então, nessa questão de você ter persistência, você tem que fazer às vezes um esforço extraordinário. E a gente tem 1000 exemplos de empreendedores que tiveram esforços muito, muito, muito extraordinários para conseguir as coisas, né? É verdade. Agora, junto com a persistência, aparece o comprometimento, que eu acho mudou muito a minha visão quando eu entendi o que era comprometimento. Eu tinha comprometimento com o trabalho. Eu tinha comprometimento, eu trabalhava, eu tinha certeza que eu me comprometia. Até que eu entendi que eu não tenho que me comprometer com o trabalho. Eu tenho que me comprometer com a minha meta. É verdade. Então, às vezes você trabalha de 7 da manhã às 7 da noite e você diz assim, eu estava comprometida. Nem sei. Será que eu estava fazendo alguma coisa que me fez chegar mais perto da minha meta? Ou eu fiquei fazendo uma série de coisas que foram boas, né? Foram interessantes, mas eu não andei nem meio centímetro em busca da minha meta. Então, exatamente. Tem pessoas que não adianta. Fica o dia inteiro ali fazendo outras coisas que não te levam. A pessoa realmente está cheia de trabalho, cheia de coisa, mas não é nada daquilo ajudou a andar um pouquinho em relação ao objetivo que ela tem. Que ela tem. E será que ela está comprometida com a meta mesmo? Exatamente. Então, essas questões são muito interessantes de você estar vendo com as pessoas que estão perto de você, né? Se você está tendo esse comportamento, ele pode ser medido. Ou se você está trabalhando igual uma louca e realmente só trabalhando. Então, o que você gosta mesmo é de trabalhar. É verdade. Gosta mesmo de ter ali, de ter que tá cheio, tá fazendo, mas... Exatamente. Nós conhecemos sempre pessoas assim, que adoram falar que trabalham, mas não chegam a lugar nenhum. Por que será? Exatamente. Né? Exatamente. E porque tem pessoas que fazem 50 coisas diferentes no mesmo dia e desenvolvem tanto o trabalho, né? Ou seja, é porque trabalha em cima das ações que fazem andar em direção à meta, né? Exatamente. E você pensar no como é que você está lidando com a sua vida. Porque se você quiser trabalho, você arruma o dia todo. Ficou em casa, tem trabalho, né? Verdade, o tempo todo. E os 2 últimos comportamentos, não parece, mas nós já falamos de 8. Passa rápido! Pois estou seguindo aí a tua orientação, que você falou 50 minutos, né? Vamos ver se dá um tempo para a gente ter algumas perguntas também. Exatamente. E a questão do poder, né? Como é que você trabalha o teu poder? Como é que você trabalha a sua rede de contato? Como é que você trabalha a persuasão? Persuasão é muito em cima de negociação, né? Como é que você negocia? Né? Porque o tempo todo você negocia. Você negocia com o marido, com o filho, com o funcionário. Você negocia o tempo todo e você trabalha o seu poder. Quer dizer, até que ponto você se prepara. Verdade. Né? Até que ponto você se prepara para você negociar. Até que ponto está claro na sua cabeça, né, o que você quer mesmo, o que você pode ceder, né? E o que você necessita, aquilo é inegociável. Então, quando você vai para uma reunião com essas palavras
decididas, visualizadas e escritas, a sua negociação com certeza é muito melhor. Porque você pode, inclusive, abrir para a pessoa, olha, isso eu necessito. Não, isso aqui eu quero, mas a gente pode conversar. Mas isso daqui eu posso fazer. Então você nem está me pedindo, mas eu vou fazer porque eu posso. E para chegar numa persuasão, numa negociação ganha-ganha. Né? E a questão da rede de contato. Como é que você está fazendo essa rede de contato? Por onde você anda? Com que grupos você está? Né? Como é que você vai ganhando força com conhecimento, conhecendo mais aqueles cenários todos? Né? É verdade. Olha, não foi à toa que na semana passada a gente fez aqui uma live exatamente falando sobre isso, sobre rede de contatos, a importância tão grande que a gente ficou aqui 1 hora falando só sobre rede de contatos, como é fundamental e importante cada vez mais no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento e como fazer negócios também. Exatamente. E aí vem o último comportamento que ele tem que ficar visível para que as pessoas possam ver com quem que elas estão lidando, né? Aí sim é a autoconfiança, a independência e a autoconfiança. Mas você não compra na farmácia independência e autoconfiança. Não. Ela desenvolve, né? Pois é, ela é desenvolvida a partir de todos esses comportamentos que foram falados, todas essas características. Por quê? Você percebe logo uma pessoa que tem meta, que tem planejamento, que busca oportunidade, que busca informação, que conhece cenário. Ela se apresenta de outra forma. Ela tem uma autoconfiança real e não uma máscara. Porque muita gente, você conversa, parece que tem uma autoconfiança danada, mas quando você vai conversar, você percebe que a pessoa não tem exemplos para te dar, não tem coisas que mostrem que ela sabe por que ela fez aquela escolha, das dificuldades que ela está passando, das alegrias que ela está tendo, de quanto ela celebra, porque é muito importante nos pequenos ganhos a celebração. Eu gostava muito de fazer viagens ou pelo Sebrae, ou pelo colégio que eu trabalhei, ou pelas consultorias, ou dos cursos que eu era convidada. Cada vez que eu saía do aeroporto, eu entrava em uma loja, podia ser de bijuteria, não precisava ser nada de grande valor. Tinha valor para mim, comprava um anel. Então eu me premiava. Que maravilha. Eu acho que essa questão do empreendedor também é lidar bem com os seus sucessos, com os seus ganhos, se premiar, fazer disso uma coisa gostosa, prazerosa. Tem muita dificuldade? Tem. Só Deus sabia tudo que eu lutei para conseguir aquela viagem. Exatamente, é o que eu falo sempre isso também. A gente não pode comemorar só quando a gente atinge o nosso grande objetivo final. É a cada passo, a cada ação, a cada realização que a gente faz, a gente tem que estar sempre celebrando, porque a gente tem que estar feliz e contente com os resultados, cada pequeno resultado ao longo do caminho, não é só quando chegar lá. E a outra coisa, Márcia, é também que a vida é feita de pequenos pedacinhos. E lógico, os pedacinhos, alguns são difíceis, e por isso que eu costumo falar que a vida é bonita, bonita e é bonita. Porque se fosse fácil o tempo todo, não daria, né? Então, para terminar, e depois a gente vou para a pergunta que você queira fazer, nós temos eu tenho e utilizo nesse curso que é um seminário, né, que eu acho muito importante, de você ter comprometimento, né, uma definição operacional mesmo, né, que o importante é que você tem que atribuir a você mesmo a causa dos sucessos e dos fracassos. Responsabilidade, né? Ser responsável. É o responsável, né? E você tem essa responsabilidade diante dos resultados. A pessoa diz, mas eu estou fazendo certo, eu não estou? Vamos avaliar o resultado? Quanto tempo você está nisso?
com que você já andou, quais são os seus resultados. O nome do jogo é resultado. É verdade. O nome do jogo é resultado. Então eu estou aqui para conversar mais com vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, ou quem quiser conversar, quem quiser desenhar uma meta. Né? É verdade, exatamente. A ideia também desse bate-papo aqui é as pessoas te conhecerem ainda mais, né? O meu público, que depois ainda bastante gente assiste, conhecer ainda mais o seu trabalho e já ter a pessoa, assim, o focal point para tirar dúvidas com relação a esse assunto. E quer dizer que a gente pode estar esperando daqui a pouco um treinamento aqui com relação a esses comportamentos, né? Pois é, eu teria o maior prazer, porque eu acho que... E também, né, agora, Márcia, como a gente está nesse grupo de mulheres do Brasil, né, que você é minha colega lá, que nós estamos muito parados, porque agosto para tudo. Eu estou muito impressionada com esse cenário português. É impressionante mesmo, é impressionante. Mas eu vou te dizer que nas férias agora, eu tive na Espanha e, assim, eu acho que é na Europa toda, né? É assim também. Tudo que eu passava tinha o papelzinho lá, fechado para férias, voltamos em setembro. Pois é, então eu fico agora querendo saber. Alguém gostaria de saber alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quem está aqui ao vivo, aproveite. Essa eu falo, a vantagem do ao vivo aqui. E para empreender em casa é isso, olha lá. Tem gente aqui no colo, o outro está caindo lá, chutando não sei o quê. É uma confusão. Mas você está agindo, né? Agindo diante de obstáculos. Exatamente, é assim, mas é assim. Gostoso é isso. Olha aqui, ó, o Diogo está falando aqui, Portugal para em agosto, Brasil em janeiro. Mas não para tanto assim no Brasil, não. As coisas não fecham, né? Em janeiro, realmente, por causa do calor e da praia, os concorrentes são muito sérios, né? Mas eu estou achando aqui muito mais. Eu não estou conseguindo ir a alguns lugares que eu precisava ir, porque estão fechados mesmo. Exatamente, estão fechados, ou então com os trabalhadores muito reduzidos que fazem só o básico, realmente, né? Aqui, ó, Márcia, multitasker, empreendedora, host de live, mãe... Exatamente, está aqui, ó. Já quase caiu 2 vezes aqui do meu colo, desequilibrando. É isso aí, Diogo. Tem que ser assim, se a gente quer empreender. A gente ainda está no esquema home office. As crianças ainda não voltaram às aulas. É ao vivo aqui, a live é boa porque é ao vivo, vida real. Vida real. Vida real. Eu tirando a mão da pequenininha aqui, quase quebrando o computador várias vezes, né, pequenininha? Aqui. Aí, ó. Dá oi pra todo mundo aí. Aí. Essa é a levada amora aqui. Não é fácil. Seu olho tá bonito, né? Tá pintado. Tá pintado, mas é assim. Márcia, alguma pergunta, alguma coisa? Peraí, Vava, sim, temos perguntas. Se eu devo... Peraí, Vava, você não está deixando a mamãe mexer aqui. Nós devemos compartilhar com nossos amigos e sócios o nosso foco, o nosso desenvolvimento. Você acha que a gente deve compartilhar com as pessoas próximas tudo isso que a gente... os planos e objetivos que a gente tem? Eu acho que sim, porque isso dá um comprometimento ainda maior, né? E é como eu falo, como eu trabalho com pequenos empresários, eu vou te dar um exemplo também de um cabeleireiro que sempre me disse, um dia eu vou fazer um curso de corte na França. E o meu desejo é esse, eu tenho muita vontade, mas tenho dificuldade por isso, por aquilo. E conversando, um dia eu disse para ele, e aí, a França, como é que você já foi, vai? Aí ele foi, você não esqueceu? Eu falei, não, inclusive estou te cobrando, porque você que não pode esquecer disso. Né? Exatamente. Na hora que você fica com um pouco de responsabilidade de fazer cumprir. Então eu acho que é uma coisa muito interessante a questão do compartilhamento. Né? Com pessoas que você gosta, com pessoas que torcem por você. Né?
ou mesmo que não, falando, dividindo e falando da sua vontade, do seu foco, né? E eu acho é verdade. importante dividir, sim, com pessoas aquilo que você quer para que melhora, de alguma forma, o teu comprometimento com aquela sua vontade, com aquele seu desejo, com aquela sua meta. É verdade mesmo, porque quando a gente fala, a gente escuta, a gente mesmo escuta o que a gente falou, já você começa a personificar aquilo, parece ficar mais palpável, né, aquele seu desejo, né? Exatamente. E eu espero mesmo que a gente, em setembro, a gente possa ter algumas realizações para que a gente ponha em prática esses comportamentos medidos, né? E bem assim individualizado com os desejos de cada pessoa que tá querendo fazer isso. Ótimo. Aqui, a Norma está falando aqui, ótima live. Também estou achando. A sua amiga, está ótima live, maravilha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, aproveitem o momento. Mas se você estiver assistindo isso na gravação, pode mandar pergunta, pode mandar a mensagem para a Selma, que está aqui, o Instagram dela, mas de qualquer maneira, esse vídeo que vai ficar no IGTV, eu vou colocar o Instagram dela para qualquer dúvida, pode entrar em contato, que ela vai ver, vai responder, vai poder ajudar todo mundo aqui a entender melhor essas características dos empreendedores. Pois é, tenho muito prazer de discutir esse assunto. Todo mundo que entra em lives de empreendedorismo é porque gosta, né? Então, eu também quero saber as experiências. O Luiz Diogo é daqui de Portugal? O Luiz Diogo, ele é o sócio da nossa empresa de marketing, a Chibios, faz parte lá do nosso grupo de network, é a empresa mais simpática, como ele assim mesmo diz. É um casal simpático, dono da empresa mais simpática de marketing daqui de Braga. Legal, legal. Prazer, Luiz. Espero que a gente se conheça em breve. Vai se conhecer, não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Mas é isso, se não está aparecendo aqui mais nenhuma dúvida, mas eu vou falar de novo, quem está assistindo na gravação, tiver algum comentário, alguma dúvida, manda mensagem, será respondida. Foi maravilhosa essa live, quero agradecer a Selma a disponibilidade em estar aqui com a gente, estar contribuindo aqui para os nossos empreendedores terem cada vez mais conhecimento e se autoconhecerem, conhecer as características principais que a gente tem que prestar atenção, medir e acompanhar dos empreendedores. Exatamente. Importante essas palavras. Exatamente. Desenvolver, medir e acompanhar o resultado. Beleza? Viu? Aprendi bem a lição. Rapidinho. Rapidinho. Agradeço muito ao Marlon, entrou aqui, meu amigo também. Muito obrigada, Marlon. Depois fala para vocês, Soninha, assistirem aí a gravação dessa live. Muito bom. A Liane está falando aqui. Selma, estava com saudade de ouvir você falar. Olha aí, mais uma amiga sua. Está com saudade de você. Eu também, muito dela. Maravilhoso. Muito obrigada. Então, vamos encerrar por aqui essa live e, em breve, estaremos conversando sobre um treinamento da Selma aqui ao vivo. Tá ótimo, se Deus quiser, muito em breve. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Até a próxima.